Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, portal do Cerrado. Aqui, toda semana, uma nova entrevista. Siga a gente no Facebook, Instagram, LinkedIn, inscreva-se também no nosso canal do YouTube. Dá uma curtida lá que a gente agradece. Ele já escreveu 377 livros. Ele já ganhou mais de 100 prêmios literários no Brasil e no exterior. Ele já doou renda de noites de autógrafos para a compra de vacinas contra a poliomielite. Conversamos hoje com o escritor José Humberto Silva Henriques. Ele também é médico, com mestrado e doutorado pela USP, foi professor da UFTM e é sócio honorário do Rotary Clube de Uberaba, portal do Cerrado. Muito obrigado pela presença, José Humberto. Diz o dito popular que comer e coçar é só começar. Escrever também seria assim? O termo proposto para o escritor que quer produzir a literatura de qualidade é preciso salientar e deixar bem claro que exige um tipo de abnegação muito grande. Mas se você começa a se coçar e isso gera algum efeito, no escritor isso também é provável que aconteça e ele vai se coçar muito, como eu disse, como às vezes eu digo, até fazer ferida, porque, na verdade, é um tipo de consolidação da alma que precisa ser levado em consideração. Então, começou, se a literatura é de qualidade e ele está envolvido com os termos da ação, certamente o ditado se aplica e muito bem. Depende de inspiração, Zé Humberto. Isso vem de dentro ou de fora? A inspiração, nós julgamos alguns grupos de escritores que gera apenas 1% da ação, a inspiração. Eu não acredito em inspiração, acredito em transpiração, em trabalho, alicerce, base, conhecimento de literatura clássica, conhecimento de artes de uma forma geral, como é proposto pela Universidade de Cambridge. E, se você não tem alicerce, o seu trabalho certamente vai naufragar. Então, é preciso, antes de tudo, trabalho. E trabalho exige inspiração. Transpiração. A inspiração vem a reboque. É preciso ter, evidentemente, é necessário sensibilidade para que se produza alguma coisa que tenha qualidade, porque senão você vai trabalhar na aridez só. Então, em primeiro lugar, transpiração, saber o que está fazendo, conhecer teoria da literatura. E, em segundo lugar, a inspiração, que, por ordem de Deus, nós não devemos mesmo dispensar. Mas, em primeiro lugar, eu sempre refraseio, é preciso haver transpiração, trabalho. Alberto, houve algum gatilho na sua vida, algum fato ou fatos que dispararam o escritor que você é hoje em quantidade e qualidade? Olha, eu acredito. Você sabe que eu era um jogador de futebol. Eu era centroavante do time infantil do Colégio Diocesano. Eu era um grande atleta, viu? Eu era muito bom. Mas aconteceram na minha infância, entre os 10 e os 11 para 12 anos, alguns eventos que eu poderia chamar de traumáticos, coisa de família, problemas que todas as pessoas têm, com morte de familiares, essas coisas. E eu me refiro a isso porque você me fez uma pergunta emblemática. Então, onde que apareceu esse ponto de interrogação que levou a um ponto de exclamação? Qual é o ponto? Qual é a divisória? Eu estou te falando do futebol por causa disso. Eu deixei o futebol e entrei numa biblioteca. E da biblioteca eu nunca mais saí. E até hoje gosto de jogar futebol, mas ele não me faz mais parte, não me fez mais parte da vida a partir de algum tempo. Eu passei a trabalhar com livros, a ler,
a buscar o conhecimento de línguas, essas coisas todas que coçar e basta para você fazer as feridas, basta você começar. E estou nessa vida até hoje. Eu dediquei uma vida inteira à literatura. Que biblioteca foi essa, José Humberto? Biblioteca Zé de Alencar, do Colégio Diocesano. Ali nós tínhamos todos os clássicos ali naquela biblioteca. Como eu já estudava aqui em Uberaba, no colégio marista, eu fiz uma incursão profunda naquela biblioteca. Eu lia tudo que tinha ali. Já era uma biblioteca empoeirada, ultrapassada, a gente não tinha novidade. As novidades do mercado e do mundo da literatura eu fiquei conhecendo depois que eu passei a ter acesso à compra de livros em São Paulo, em Ribeirão Preto, aqui mesmo em Uberaba, em livros que destacavam a modernidade. Mas esses primeiros livros eram só clássicos. Eu tinha lá acesso a tudo que era escrito em francês, em latim, em inglês, mas da velha guarda. Isso foi muito importante para mim, porque eu acabei construindo um verdadeiro alicerce de pedra dentro da minha carreira literária. Não é à toa que eu escrevi 300 e poucos livros. Todos eles têm fundamento e notoriedade, eu acredito. Zé Alberto, se por um lado a biblioteca do Colégio Marista Diocesano foi um alicerce, conforme você disse, a infância em Brejo Bonito, inclusive é um dos seus últimos livros, cita Brejo Bonito, né? Poderia ter sido outro alicerce? Esse não foi o alicerce. Esse foi a planta. Esse foi o protótipo da vida, porque o Brejo Bonito é uma cidade também cheia de mistérios. É um vilarejo, era na minha época, só tinha uma rua, que nos colocava em confronto direto com a natureza. Eu fui criado junto de passarinho, de bicho e do Ribeirão das Pitas. A minha infância foi dotada de resumos espantosos e magníficos, por exemplo, na pescaria, nas caçadas com os meus tios, essas coisas assim. O Brejo foi muito importante. Se eu tivesse nascido em outro sítio, provavelmente a minha literatura teria outra vertente. E disso eu não tenho dúvida. Correto. Alguns dos seus personagens, na sua vasta obra, eles andam Brasil afora e mundo afora. Quer dizer, o bioma ali do Brejo Bonito foi apenas o primeiro, né? As viagens ajudaram também. Olha, as viagens foram importantes, muito importantes em tudo. Mas o Brejo, eu digo para você que pariu criaturas muito interessantes, pessoas inteligentes, pessoas simples, às vezes até analfabetas, que me ensinaram coisas e foi ali que eu aprendi a codificar a vida. O Brejo Bonito é muito importante em tudo que eu fiz. As pessoas lá são muito interessantes. Muitos já desencarnaram, ficaram só na memória. Mas depois as viagens, é claro que foram muito importantes, como alguns livros cujo cenário que eu escrevi, cujos cenários são países da Europa ou de outros continentes e que são muito importantes na minha criação mais moderna, sabe? Então, eu acho que, na verdade, é uma situação holística. O Brejo Bonito funciona como o miolo de um torvelinho. O Brejo me deu oportunidade de conhecer as criaturas de forma mais rotunda. Com o conhecimento disso que eu tirei do lugarejo do Brejo Bonito, eu consegui expandir a minha obra em direção a uma luz maior. E, com isso me dá mais catadura para dizer que a literatura pode ser uma situação não muito frívola na direção de qualquer ambiente universal, mas que ela faz parte daquele circuito de estética que nós devemos voltar a elaborar, porque isso está perdido no mundo pós-guerra. Isso já foi uma complicação
pós-guerra. Depois da Segunda Grande Guerra, houve uma massificação do status quo. Tudo tendeu a ser depreciado e a ser depreciativo. Então, nós temos que recuperar esses valores que nós perdemos da grande qualidade de elaboração. Você veja na música, por exemplo. Nós estamos praticamente estagnados na música popular brasileira. Você não sai do lugar. É como se tivesse uma âncora no pescoço. Então, essa massificação é uma busca de lucro. Não importa se há qualidade ou se deixa de haver qualidade. Quando você busca taxar, por exemplo, livros, a criação literária com impostos, você está tirando a oportunidade dos menos favorecidos da leitura. Isso é muito bom do ponto de vista político, porque você acaba trazendo o bestialismo de novo para dentro de uma sociedade massificada. Então, nós começamos a falar do Brejo Bonito, acabamos caindo em política, mas é exatamente isso que acontece. Essa ampliação da minha literatura, ela tem um centro magnético que eu poderia chamar de Brejo Bonito. É uma resposta poética para um poeta falando. Zé Alberto, já quase que encerrando, romancista, poeta, contista, cronista, novelista, regionalista também? A gente não foge de certas pechas. Quando você trabalha com a literatura, justamente por ter nascido no Brejo Bonito, criado no Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salitre, nessa região toda, uma região que eu já disse que é muito mágica, você acaba sendo incluído numa espécie de literatura que eu refuto como regionalista. O Tolstói dizia, o Lev Tolstói, o grande criador de Ana Karenina, Guerra e Paz, ele já dizia: louve a sua aldeia e serás eterno. Para você ser eterno, você tem que rejeitar um pouco essa pecha de regionalista para ser universal. E é isso que eu tenho procurado fazer nos meus livros, tanto que ampliei para o mundo inteiro os meus cenários. E isso tem dado um resultado muito grande. Eu publiquei esses 377 livros na Amazon.com. Estão todos lá. E eles podem ser lidos a partir desse sistema digital, e isso é muito louvável, porque a gente não conseguiria publicar 370 livros em papel, editora nenhuma conseguiria fazer isso. Então, eu estou só chamando a atenção para esse fato, porque a minha obra, agora, ela volta a ser um pouco, poderia ser chamada de regionalista, porque eu já escrevi o que eu tinha que escrever e estou me dando ao tempo de férias literárias, eu estou ficando cada dia mais preguiçoso nos termos de produção. Alberto, para encerrar, qual é o seu propósito como escritor? O meu propósito como escritor é levar o Brasil a um prêmio Nobel de Literatura. Esse é o projeto, porque você tem prêmio Nobel aí nesses países todos das Américas que falam a língua latina, e o Brasil já precisava ter um ponto de referência desse. Quem sabe que se a gente conseguir fazer um prêmio Nobel, a gente tira o Brasil do terceiro mundo e abra perspectivas para uma gente que estaria mais satisfeita com a situação inerente ao seu próprio nascimento. Quem sabe? É claro que é um projeto que, a priori, poderia parecer absurdo para qualquer um. Poderia soar como misticismo, mas não é. Nós estamos nos aproximando dos 400 livros, e é uma literatura responsável e feita com o coração e que procura manter qualidade. Talvez isso seja uma proposta de salto para um fenômeno mais apical. Muito bem, parabéns pelo propósito, não tem nada de místico, é objetivo e vamos apoiá-lo nisso. Muito obrigado pela entrevista e continue escrevendo. Fique menos preguiçoso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos em frente.